Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite. Não estranhem o sotaque, os que não me conhecem, porque eu nasci na Espanha há muitos anos. Eu vim aqui para o Brasil quando tinha 20 anos, portanto já faz tempo. Passei mais tempo da minha vida aqui do que na Espanha. Na época, meu projeto era seguir a carreira religiosa. Eu fui jesuíta, ou pelo menos fiz filosofia em São Paulo, fiz comunicação lá em Buenos Aires, numa época em que coincidi com o atual Papa, que é jesuíta. Ele era teólogo e eu era estudante de comunicação, e conversávamos como colegas, embora ele mais velho que eu. Depois eu voltei para o Brasil e me dediquei à educação, principalmente superior, em São Paulo, enquanto fazia mestrado, doutorado na USP, na área de mídias. Fui professor e, sendo professor, tentei entender, como professor, como tentar atrair os alunos que nem sempre estavam motivados, como tentar estabelecer um diálogo, como também eu aprender junto. E são duas áreas em que eu sempre trabalhei. Uma é o que eu tive na minha formação, o lado humanista, trabalhar valores, trabalhar relacionamento com as pessoas, que isso é fundamental, e a educação é um processo de relação. Pode ser mediado com toda a tecnologia que quiser, mas sempre é um processo relacional. Dialogar, saber negociar com os alunos, envolvê-los, um pouco seduzi-los no sentido de atraí-los para coisas para as quais eles não estavam atentos. Esse foi um lado. E o outro é também de usar as tecnologias possíveis, os recursos possíveis, aquilo que estava ao meu alcance, as metodologias mais interessantes para que eles também conseguissem sair de onde estavam, da zona de conforto, e ir além. Então, eu sou uma espécie de professor pesquisador da própria prática, um pouco como o Novoa sempre faz, que o professor tem que ser um pesquisador da sua prática. E boa parte assim das minhas questões, de tudo que eu trago para vocês agora, vem dessa prática refletida que me levou no ano 89, 90, pronto, faz 25 anos, a criar, junto com o professor Frederick Lito, que é um americano e um espanhol lá na USP, um projeto chamado, naquela época, Escola do Futuro. Era tentar, bem no comecinho da internet, quando ainda ela não estava nem fora das universidades públicas, o papel que ela teria na sociedade, mas especificamente na educação. Então, já a gente percebia há um quarto de século como ela iria impactar o mundo e como a escola poderia ser muito mais interessante com esse apoio, sem esquecer o lado humano. Um lado realista é que depois de 25 anos a gente percebe que, é lógico que na nossa vida muita coisa aconteceu. Há 25 anos não tínhamos toda esta monte de recursos que temos na mão, nem imaginávamos que isso seria possível. Tínhamos mal e mal um telefone fixo que era caro. Então muita coisa mudou. Isso está chegando dentro das nossas salas e ambientes, mas ainda é complicado saber o que fazer com tudo isso no cotidiano nosso. Como aprender, como escolher o que vale a pena aqui, como não distrair-se demais com tantas coisas interessantes e não tão interessantes, mas pelo menos sedutoras, que estão aqui ao nosso alcance. Então, eu queria falar um pouco dessa ideia de, não vou falar da internet, mas de como, para nós,
o processo de ensinar ou de organizar isso, se somos gestores, ele vai se tornando muito mais complexo. Então, a palavra complexo ele tem muito a ver com a realidade de hoje. E que, se de um lado tudo isso nos facilita muitas coisas, também nos complica a vida. E temos que lidar em todos os sentidos, como pais, como educadores, como cidadãos, com uma realidade muito, muito, muito diferente. Vocês têm aqui, nessa página, que é uma página meio blog, meio lá na USP, é uma página que eu criei no começo da década de 90, não com foto na época, mas era a ideia de colocar, junto com a sala de aula e o laboratório, que começava a ser possível levar o aluno da sala de aula para o laboratório, também este espaço virtual, onde a gente colocava os textos, materiais que nós pesquisávamos. Então, já era possível trabalhar com a integração de 3 espaços há 20 anos. E muita gente ainda, depois de tanto tempo, não faz isso. Então, é uma possibilidade. Vai mudando você aí. Aqui tem alguns textos sobre educação inovadora. Um deles eu postei anteontem aqui, mudanças na educação, necessárias na educação hoje, estão aí disponíveis. Então, essa ideia também do professor ser o chamado curador de conteúdos interessantes, significa de escolher alguns materiais, se possível reelaborá-los e produzi-los e publicá-los, te dá uma identidade digital, te dá uma visibilidade, e é bom que um professor também tenha, de alguma forma, um blog, uma página, alguma coisa que é muito fácil de criar e muito fácil de alimentar. Acho que vou pedir para você mudar, porque estou vendo que aqui não. Pode mudar? Bom, alguns... Vai passando. Alguns temas iniciais. Primeiro, eu passo para vocês uma pesquisa mais voltada para o ensino superior, mas como vocês estão preparando pessoas também, que uma parte delas vai para o ensino superior, uma pesquisa feita em fevereiro, publicada em fevereiro nos Estados Unidos, por uma revista científica, nos diz que 96% dos diretores de universidades, dos colleges também, americanos, das faculdades americanas, elas pensam que estão preparando bem as pessoas para o mundo do trabalho, para as competências profissionais, para a vida profissional. Muda. Só que quase o mesmo valor, 90% das pessoas que estão responsáveis por essas empresas dizem que a universidade está longe, não está preparando. Então está havendo um diálogo de surdos entre as instituições educacionais e as organizações profissionais. Nós achamos que estamos fazendo um bom trabalho, mesmo com alguns problemas. Não, mas a gente se preocupa, a gente trabalha pelo aluno, a gente faz da aula, a gente esforça. Aí vai lá fora e o mundo diz, não, mas você não está preparado para o mundo real, para as necessidades. Eu tenho que fazer toda uma série de cursos de atualização para você estar pronto para o que você necessita. Então, na verdade, estamos numa etapa bastante disruptiva, bastante complexa. Quando usei a palavra complexa, é nesse sentido. Mesmo que a gente não sinta dentro da escola, nosso trabalho pode prejudicar muito a médio prazo um aluno se não mudarmos boa parte do que nós fazemos. Vejam essa pesquisa de 2014 no Chronicle of Higher Education. É uma revista séria de educação superior americana. E se nos Estados Unidos, que é considerado um dos países mais inovadores, o problema está assim, se fizéssemos essa pesquisa aqui, eu não sei se não teríamos algo semelhante. Pode mudar? Então, a questão é, se o mundo começa a funcionar online, quer dizer, se você está conectado o dia todo, por que a escola funciona offline? Quer dizer, por que a escola diz, apaguem, fechem, desliguem?
Sabe, a gente não é que queira resumir tudo que é educação a estar conectado, mas se eu estou conectado no dia a dia, por que na escola não posso estar? Então, essa é uma questão que eu vou deixar. E para ilustrar um pouco, eu vi que esteve o Dimenstein aqui ontem, estiveram outros 2 palestrantes, então ele já falou um pouco das mudanças, um pouco do empreendedorismo, da ideia de... Enfim, eu conheço um pouco essa visão que ele tem. Eu queria mostrar um pouquinho alguns exemplos e um pouco como formas de trabalhar que podem nos ajudar como professores, como escolas, a encontrar o nosso rumo dentro deste processo de mudança. Então, eu queria dar um pouco uma lição assim para vocês, uma espécie de dever de casa, quer dizer, aqueles professores, aqueles diretores que querem entender que coisas estão acontecendo que vale a pena olhar, não é para copiar, mas quem está fazendo coisas interessantes de alguma forma. Tem um conjunto de escolas que foram retratadas por jornalistas jovens, André Gravatal, são pessoas idealistas, e que escolhem algumas que nem sempre são as mais avançadas, mas que têm realmente propostas diferenciadas da maioria. E está na internet, é gratuito, podem olhar, são reportagens de pesquisa de escolas, mas aqui são escolas um pouco disruptivas, são escolas que saem um pouquinho do padrão, para que vocês não digam, bom, eu vou copiar imediatamente, mas para entender o que algumas escolas chamadas mais inovadoras trazem, o que elas fazem. Eles escolheram 13, tem dezenas e dezenas de escolas inovadoras, não tem só 13, nem são as mais inovadoras, mas os exemplos que eles trazem dessas 13, por exemplo, no Brasil, são interessantes, porque pelo menos 2, as que eu lembro aqui de São Paulo, são escolas públicas, são escolas municipais, que são tão questionadas, porque tem burocracia, porque o governo, porque o Ministério, porque a Secretaria de Educação, ao lado de um monte de escolas burocratizadas e que não saem da mesmice, tem outras com o mesmo orçamento, com a mesma carreira, com o mesmo salário de professores e gestores, fazendo um outro projeto de escola. Então, é este movimento que precisa acompanhar para não ficarmos no discurso geral, dizer, não dá porque a secretaria, não dá porque o governo, não dá porque o ministério, não dá... Calma, estou mostrando que em contextos tão burocráticos e tão problemáticos como que nós temos, tem escolas que estão encontrando caminhos. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de algumas delas. Pode mudar. Você mudou demais. Volta. Aqui tem um outro site. Esse meu papel agora chama-se curador, que é um papel de escolher algumas coisas que vale a pena depois vocês navegarem. Se eu tivesse tempo, agora entraria, mostraria isso, mas como não tem tempo, tem alguns vídeos aí, mas se eu passo o vídeo também não dá tempo de bater tudo. Aqui tem 2 escolas inovadoras, uma pública, que também já está naquelas 13, que chama-se Amorim Lima, que fica no Butantã, atrás da USP, que é perto, é municipal, bem perto onde eu morei boa parte da minha vida. É uma escola que, do ponto de vista de infraestrutura física, é normal. É essa escola aqui, Amorim Lima. Vocês percebem que ela quebrou as salas, ela está fazendo salões, e os alunos estão em grupos, em salas, e estão trabalhando por atividades, sem disciplinas, portanto, um pouco por atividades, projetos, enfim, é um modelo simples, usando tecnologia. Eles usam blogs, eles usam recursos que estão aí no cotidiano, não usam assim tecnologia de altíssimo nível, mas eles estão dentro de uma estrutura burocrática fazendo coisas interessantes, porque tinha uma diretora e alguns professores assim motivados, que eles se reuniram e eles foram
ouviram o José Pacheco, lá da Escola da Ponte, e tentaram fazer uma Escola da Ponte na escola pública. Então, na verdade, não é que eu estou defendendo só o modelo Escola da Ponte, estou dizendo que existem adaptações desse modelo dentro da escola pública ao nosso lado, aqui, que podemos olhar, tem vídeos. Então, por que estou mostrando as referências? Porque naqueles sites você tem vídeos que mostram como fazem, tem depoimentos, dêem uma olhada nisso aí. Muda. Tem um documentário que também foi feito por jovens. São os jovens que estão inquietos com a escola. Ele está na internet, eles disponibilizam esse documentário. São 78 minutos, então é longo. Eles foram em algumas escolas, aqui que eu chamo escolas disruptivas, um pouco românticas, que eu chamo. Chamo romântica porque são escolas que eles estão um pouco fora da cidade, estão num lugar mais bucólico, estamos ligados ao campo, eles trabalham com sustentabilidade, com a ideia de integração com a natureza. Então, para alguns lugares isso é possível. Se coloca uma escola aqui no centro de Vitória, já não dá, já é uma escola mais urbana, mas é possível entender um pouco os valores e tal, ligados a esse modelo da Escola da Ponte. Então, o título é Quando Sinto Que Já Sei. Foi lançado há uns 10, 15 dias esse documentário, está visível, está na internet, dê uma olhada. Eu acho que vale a pena um pouco como ilustração de uma das tendências. E o meu trabalho hoje, assim como pesquisador, é tentar como fazer isso, mas dentro de um contexto mais urbano e colocando tecnologias. É um pouco, porque você não tem... Boa parte das nossas escolas são urbanas, não é tanto num contexto mais quase como que rural, como eles trazem aqui. Pode mudar. Tem outras, ainda dentro dessa área disruptiva, estou começando pela área disruptiva, pelos projetos mais inovadores, para depois chegar um pouco às escolas que trabalham no modelo disciplinar, que é a maioria, são a maioria. O que a gente pode fazer com a maioria das escolas? Mas, por enquanto, estou começando pelas que quebraram o modelo da maioria. Esta é uma escola pública também. Desculpem, eu sei que o congresso aqui é particular, mas eu faço ênfase no público, não porque eu queira colocar público versus privado, mas para dizer, se nós achamos que na pública temos tantas dificuldades, e aí também estamos encontrando possibilidades, por que nós não vamos avançar mais na privada? Então, este é um modelo de integração de pedagogos inovadores com criadores de jogos inovadores. Eram jovens criadores de jogos que viram que essa metodologia atrai os jovens, a metodologia de jogar, desafios, fases, recompensas, competição, colaboração, dependendo do jogo. E disseram, por que não trazemos isso para a escola? Aí chamaram os pedagogos e disseram, vamos fazer uma escola baseada em desafios, em jogos. E aí chamaram a prefeitura de Nova York, o Bloomberg, lá que é um liberal, agora acabou de sair da prefeitura, mas topou e colocou em Manhattan, numa escola pública, um projeto baseado na metodologia chamada Quest to Learn, investigar para aprender. O ensino com investigação, o ensino com... Então, eles trabalham com jogos, mas não é só jogar. Eles trabalham com a produção de jogos. Eles jogam, produzem, mas tem uma série de desafios que são ligados à realidade e não tem disciplinas. Eles têm... Toda a modelagem da escola está baseada em orientação para grupos de alunos que trabalham com desafios e jogos, né? Então, vocês têm pode mudar, tem aí esse exemplo dessa escola, pode mudar, esquecido, deve ter saído do lugar, tem o site, mas se vocês procuram Quest to Learn, tem uma outra escola em Chicago, ela está já criando uma rede de escolas baseadas nesse modelo. Para que vocês não me digam, puxa, você está falando só dos Estados Unidos. Não. Aqui temos também, no Rio de Janeiro, Rio é uma cidade interessante, que ele tem todos os problemas, mas também é muito criativa. Na própria Rocinha,
bem perto da Zona Sul, ou bem na Zona Sul, onde era uma favela que ela foi, como chama, pacificada e tal. Eles criaram um modelo de escola apoiado pelas teles, por uma série de grupos, Fundação Ayrton Senna, enfim, grupos. Um modelo de escola também não disciplinar, esse projeto Gente. Tem vários depoimentos. Pode mudar, por favor. Volta atrás. Acho que... então, vai uma na frente. Para frente. Não. Então, talvez... volta. Desculpem. É que ontem à noite eu estive fazendo uma revisão e eu acho que algumas coisas... Volta uma. Volta. Ok. Aqui vocês têm... na verdade, não, está certo. Lá em cima, naquele endereço YouTube e tal, é um dos vídeos, tem a escola, e tem um dos vídeos no YouTube que mostra a dinâmica da escola, depoimentos de como eles fazem, do diretor, do coordenador, do professor, professor mentor que eles chamam, como que eles, um pouco do projeto, da secretária de educação, então, da Cláudia Costin. Então, dêem uma olhada para entender um pouco a proposta de uma escola que tenta romper com os modelos tradicionais, ok? Assim como Gente, tem na escola estadual no Rio, se vocês vão na internet, tem uma escola chamada Chico Anísio. É curioso, tem o nome do Chico Anísio, porque já existia, e eles, com a parceria com a Fundação Ayrton Senna, estão trabalhando as competências, numa escola pública, com todos os problemas da escola pública estadual, de uma forma assim, sistemática, competências cognitivas, competências socioemocionais. Tem todo um projeto muito bonito de trabalho, que não é só tecnológico, é também de modelo pedagógico, que envolve o professor muito mais num papel de orientador do que num papel de transmissor de informações. Ok. Muda. Aqui é uma outra escola do Rio de Janeiro, que tem em Recife também, chamada Nave, que eu dei uma palestra lá há uns 2 anos e fiquei encantado, porque na hora que eu entrei, você percebe a escola, tinha um monte de crianças brincando, assim, com tablets, netbooks, assim, pensei que estivessem jogando seus joguinhos no intervalo, não, na verdade eles estavam desenvolvendo atividades, Então, é uma escola também muito parecida com a Amorim Lima enquanto estrutura, mas ela tem muito mais tecnologia porque é patrocinada pela OI. Então, ela prepara mais para certas áreas da comunicação, ensino técnico, enfim, é uma escola que vale a pena também conhecer, o Projeto Nave, em Recife, no Rio de Janeiro. Então, essas são escolas que eu chamo um pouco disruptivas, pode mudar. Também, agora, olhando um pouco para alguns projetos estrangeiros, tem esta escola que chama-se High Tech High, da Califórnia, perto de San Diego. Eles têm um conjunto de escolas, algumas de educação infantil, depois ensino fundamental, outras ensino médio, e eles têm também até a pós-graduação na formação de professores. E vocês entram na página, vocês percebem que esse é o modelo, por exemplo, de escola, quer dizer, parece um galpão, porque as pessoas desenvolvem projetos. Então, é toda em cima de projetos, os alunos escolhem projetos com a orientação dos professores, e eles estão fazendo coisas, vão da ideia até o produto final, e eles apresentam isso para todos, discutem, postam no projeto. Muda a página, por favor. Por favor. Então, você falou aí na página, vocês têm aí escolas High Tech High. Vocês entram aí, claro que está em inglês, mas vocês podem, se usam o Chrome e tal, coloquem o tradutor que não domina muito inglês, ele vai traduzindo meia boca, mas traduz para entender.
O que eles estão fazendo? Os projetos, eles apresentam os projetos, eles apresentam os professores mais avançados, então os professores lá têm os projetos mais avançados. É bem interessante, é uma escola muito aberta, até pela internet dá para acompanhar por que ela é tão dinâmica e tão viva. Então ele mistura tecnologias, projetos, e ela não tem disciplinas. Então, há muitas, hoje eu descobri que tem centenas, eu podia passar aqui só a palestra citando exemplos. Passei os últimos 6 meses pesquisando quem está fazendo inovação, para não ficar falando só, porque temos que mudar, não, estou dizendo quem está fazendo e o que está fazendo, e o que faz sentido nisso para nós. Muda. Agora, é claro que depois eu vou falar de algumas situações mais normais. Quer dizer, agora vou tentar dizer, bom, e nós, que amanhã estamos na sala de aula e não temos tudo isso, o que nós fazemos? Então, eu vou daqui a pouco mostrar um pouco quais são os caminhos. Deixe-me só um tempinho para mostrar algumas coisas que estão também mudando, para chegar um pouco para as escolas convencionais, o que podem fazer. Veja, há um outro movimento que vem pela área de conteúdo. Do conteúdo vai se digitalizando, primeiro no texto mais estático, que é PDF, que é, vamos dizer assim, um modelo básico de copiar o impresso. Custa menos, mas enfim, é o que predomina ainda na nossa cultura, é este daqui do lado esquerdo, o PDF. Depois aqui já temos um modelo um pouco mais evoluído, com links, notas, você pode fazer pesquisa e tal. E aqui estamos caminhando para um modelo muito mais enriquecido, realidade aumentada, que você chegar lá, as coisas ganham vida, animação, enfim. Então, nós estamos um pouco na fase predomínio do impresso. As editoras lutam brutalmente para manter o impresso, porque ganham muito mais, porque mais tal. Mas o mundo ele começa aos poucos a ir para cá. É um processo lento, demora anos. Vou participar na semana que vem, na Feira do Livro, lá em São Paulo, na Anhembi, de uma discussão sobre o futuro do livro digital. É claro que com as editoras e tudo mais, e o impacto na educação. Então a gente sabe que tudo isso não é uma coisa assim, de passe de mágica. O livro é importante, vai durar muito, há muito interesse também para que dure. Mas vem uma série de empresas disruptivas, como a Amazon, como a própria Apple e tal. Eles estão criando outros modelos de negócios de livros, que uns 4 ou 5 anos vão acontecer como na música. Você vê que a música hoje não é que morre, ela muda. Você tem programas em que você, Spotify e outras séries, em que você paga uma mensalidade pequena e você baixa a música que você quer. Esse vai ser um dos modelos do livro do futuro, mas não é questão de 2 anos, 3 anos. Daqui alguns grandes grupos vão te oferecer, que livro você quer? Em lugar de você comprar livro a livro, que também tem, à la carte, etc., você pode fazer um plano, como se fosse uma TV mensal. Eu pago, sei lá, R$10 por mês e eu acesso o livro que eu quero, na hora que eu quero, na área que eu quero. Esse vai ser o modelo que virá daqui a alguns anos. Mas a gente tem que saber para onde vamos. Eu não estou vendendo, eu não tenho uma editora digital, não estou vendendo isso, estou vendo tendências. O curso é sobre tendências. Ignorar isso é bobagem. Também ficar fixado no digital é bobagem, porque tudo tem um tempo de mudança. Então, o impresso e o digital vão convivendo. Tem países em que vão mais rápido para o digital, como a Coreia. Enfim, é lógico, são países mais avançados tecnologicamente que nós. Então, eles têm todo um investimento muito maior na escola em materiais digitais, tudo já dentro do tablet, etc. Nós vamos demorar mais, porque o nosso país é mais complexo, mas também nós sempre colocamos o problema da complexidade como desculpa para, às vezes, não mudar. Mas a coisa está mudando para aí. Muda. Uma outra coisa que vai ter impacto na educação, é algo que vocês devem ter visto, por exemplo, o Skype, e como o Skype, o Hangout e todos os programas de comunicação audiovisual,
no fim do ano, portanto, daqui a 3, 4 meses, você vai ter a tradução não somente de texto, de legenda em tempo real, mas de voz. Então, você vai falar em português, e se você está falando com alguém, um alemão lá em Berlim, ele te entende em alemão, e você entende o alemão dele em português. E isso está chegando para o Skype, que é aquele meio de comunicação que nós temos fácil. O que isto quer dizer? Uma das grandes dificuldades para nós, que é a língua, e principalmente no Brasil, a maior parte do inglês nosso é capenga, muita gente não fala. Então, para fazer um curso lá gratuito, lá que está lá disponível, para muita gente é complicado, não sabem se expressar rapidamente, não entendem rapidamente, dependem de legenda. Tudo isso vai começar a mudar. Então, vai haver uma internacionalização muito grande dessas grandes universidades que vão trazer conteúdos em qualquer língua, em qualquer momento. Então, tudo isso vai ter um impacto grande no cenário educacional do Brasil, que ele é muito corporativo, é muito fechado, principalmente na universidade brasileira, das mais fechadas do mundo. Você pode fazer um curso na melhor universidade do mundo, em Harvard. Você tem que passar por aqui, ir numa UNB, ir na federal daqui e dizer, olha, será que Harvard eu aprovo aqui? Vocês me concedem que isso sirva para cá? Quer dizer, é o único país que faz isso. É uma vergonha. Nós estamos fazendo reserva de mercado, como se estivéssemos em 1500, quando os portugueses chegaram, ficam tomando contas com capitanias no mundo digital. Então, na verdade, o Brasil vai ficar um país, se não mudar muito, ele pode ficar um país um pouquinho sempre para trás. A gente está percebendo algumas coisas. Ok. Bom, tudo isso, quer dizer, o que está dando certo daqui? O que é significativo? O que não é moda? O que não é enganação? O que não é um pouco de frufru, assim, aquelas coisas que vendem mudança? Então, eu queria trabalhar um pouquinho isso aí e depois mostrar mais alguns exemplos. Ok. Primeiro, há mudanças, e isto para vocês, a maior parte de vocês, que podem ser feitas de forma mais progressiva. As instituições que estão aí, colégios que têm tradição aqui em Vitória, ou nas outras, em Guarapari, em qualquer cidade aqui, eles não vão, de repente, sair este ano num modelo disciplinar para um modelo só por projetos, por problemas, trabalhar com PBL. É complicado fazer essa mudança, a família não vai entender. Então, o que eu posso fazer? Fazer mudanças que chamam-se incrementais, que significa, eu faço mudanças pequenas, mas bem direcionadas para provocar mudanças grandes. Então, dentro dos modelos disciplinares, colocar muito mais o aluno em atividade do que o professor, no sentido de, vocês que têm alunos que pagam, o aluno se sente como cliente, esperando que o fornecedor lhe ofereça o melhor serviço. Mas a educação é um dos poucos serviços que, quanto melhor eu ofereço o serviço, às vezes o resultado é pior. Significa, quanto mais eu dou a coisa pronta para o aluno, menos ele aprende. Então, se eu quero que ele aprenda, eu tenho que falar menos, e orientar mais, envolvê-lo mais, colocá-lo mais em atividade. Então, é como se eu quero ensinar a andar de carro. Não adianta eu, que sei dirigir e sou o mestre de dirigir, eu ficar na direção ensinando o outro ao meu lado e dizer, olha, veja como se troca a marcha, veja agora como tem que virar para a esquerda, tenho que ligar isto aqui. Se eu não sento na direção e alguém me orienta, eu não aprendo. Então, eu tenho que aprender das duas formas, com informação, mas tenho que aprender com prática, com ação, com situações concretas. Então, é este modelo que nós temos que dizer. Metodologias ativas, ensino híbrido, que quer dizer, não híbrido no sentido negativo, mas híbrido no sentido de misturado. Misturado os momentos presenciais com atividades não presenciais, o que acontece numa sala de aula, ou num espaço da escola, com coisas que acontecem em qualquer lugar. Então, é isto que eu vou começar a trabalhar com vocês agora, e
trabalhar com o conceito de aula invertida, que é tudo que eu tenho que explicar para o aluno, basicamente para que entenda um tema, um assunto, um problema, isso já está aí, disponível. Quer dizer, não tem tema de uma educação básica que você não tenha materiais muito legais, seja nos sistemas de ensino, seja no YouTube, seja em grandes editoras. Tem um monte de materiais aí, uns pagos, outros gratuitos, disponíveis para nós. Então, vamos inverter. Em lugar de explicar as coisas, diga, aluno, este material é legal, dá uma olhada e eu avalio se ele entendeu o que deveria entender e que lacunas ele tem, e eu trabalho as lacunas. Então, vou para a sala de aula só para os pontos fracos do aluno e não para explicar tudo. Eu não tenho que explicar tudo quando tudo já está explicado fora da escola. Então, é isto que eu queria dizer para as escolas, que nós estamos perdendo um tempo precioso, fazendo coisas que não têm sentido, porque temos outras formas de fazê-lo. Então, para entender os dois mundos, nós temos o mundo da melhoria progressiva e o mundo da melhoria disruptiva. Isso em tudo, nas empresas. A disruptiva significa aquelas escolas, se você tem, de repente, eu quero fazer um projeto diferente, eu quero começar do zero, eu quero fazer, ok. Você pode, eu partiria hoje, se fosse gestor, para um modelo disruptivo, porque já é um modelo do futuro. Mas se tem uma escola já tradicional, eu tenho que ir adequando-a. Então, modelo não disciplinar, baseado em problemas reais, o PBL, que é uma metodologia muito usada na área de saúde, que vem desde a década de 60, do Canadá, na Holanda, em Maastricht, que hoje temos que trabalhar com problemas com apoio de tecnologias. Então, podemos fazer isso de forma muito melhor como faziam antes, com desafios, enfim, trabalhando também os projetos pessoais e os projetos grupais. O que tem em comum em ambos? O que é igual se nós queremos atender? Primeiro, que hoje o importante é o aluno e não o professor. Não o ensinar, mas o aprender. Isso vocês já sabem. Na aprendizagem, que não é somente intelectual, mas também que tem todo o componente, os componentes emocionais, afetivos, de valores, projeto de vida, quer dizer, a ideia de trabalhar o projeto de vida também do aluno. As escolas mais avançadas, desde pequenos, eles ajudam a que cada aluno faça uma visualização, nem que seja simples, do que ele quer, do que ele gosta, do que ele deseja, do que ele gostaria, como ele visualiza o futuro. É um projeto aberto, porque sempre se pode mudar. Mas se você não tem projeto nenhum, você vai para qualquer lugar. Então, a ideia de criar um projeto de vida, começar isso aí, ele é fundamental. E a escola, muitas vezes, diz, não, o projeto de vida é problema da família, da escola. É uma discussão complexa. É da família, e é da escola, e é da sociedade. Significa, nós temos que pensar em conjunto que as pessoas têm que ter seu projeto de vida, e um projeto que faça sentido já desde pequenos. Não é um projeto só na pós-graduação, não é o projeto do TCC no final do curso, é o projeto já desde pequeno. Trabalhar isso, projeto de vida, nos valores, nas competências cognitivas, tal, com metodologias ativas. Aqui eu vou falar um pouquinho mais destas metodologias proximamente. O que faz a tecnologia? Veja que eu coloquei em último lugar. O que a internet faz? Ela me traz inúmeras possibilidades. Primeiro, de registro. A tecnologia me visibiliza as coisas, me visibiliza onde que está o aluno, o que ele aprendeu, a lacuna que tem, enfim, o que ele fez no passado. Então, eu tenho um quadro na minha frente, um mapa. Ele mapeia as coisas. Ela me permite contar histórias super legais. Mas nós sempre contamos histórias orais, escritas. Agora tem aplicativos como Storytelling, um monte de aplicativos legais para contar histórias que os alunos adoram.
são fáceis de contar ou que eles contem. E trabalhar com mecanismos lúdicos como um dos componentes, o que chama-se de gamificação, conteúdos bem interessantes, bem legais. E vou dar um exemplo daqui a pouco sobre gamificação. E a ideia de coautoria. O aluno também sendo aquele que remixa, que significa mistura, reelabora também os materiais e os conteúdos. Vamos ver um pouquinho alguma dessas coisas. Onde eu encontro isso? Quer dizer, eu estou procurando dar um pouco as ideias e dizer, bom, quem quiser, quem tiver curiosidade, aonde encontra? Porque senão o palestrante vem aqui, dá um monte de ideias, e depois diz, pô, e daí? O que eu faço agora? Volto para a minha casa. Veja, hoje temos materiais em português, ou pelo menos legendados, bem legais sobre, por exemplo, o que é blended learning, essa aprendizagem híbrida, o ensino híbrido, tem vários nomes assim, também para a educação básica. Ela é mais usada no ensino superior, mas também hoje faz muita assim, força na educação básica. Então, deem uma olhada no site da Fundação Lehman, que é uma das que está mais atenta à busca da inovação. Ela tem, junto com a Khan Academy, todas aquelas videoaulas do indiano que mora nos Estados Unidos, as videoaulas, todo aquele projeto que é interessante e que muitos educadores de renome desprezam sem conhecer. Tem muita gente de grande nome no Brasil na educação que critica a Khan Academy como bobagem. Eles nem entenderam a proposta do indiano. Não é só partir do vídeo. É o vídeo como um dos elementos de sensibilização do aluno, mas no vídeo ele tem uma pequena avaliação que o aluno faz para ver o que entendeu. O professor olha essa avaliação automaticamente antes de ir para a aula e já trabalha os pontos necessários. Então, é toda uma metodologia que tem por trás o indiano, não é somente, tem plataformas adaptativas, tem um monte de coisas legais, só é uma das formas de trabalhar, mas aqui o blended significa flexibilidade de processos, quer dizer, a escola não tem que ter a internet somente para uma página para divulgar coisas da escola, isso é uma parte, a outra é o que é relevante que eu posso fazer entre a sala de aula e este outro espaço. O que eu vou fazer aqui e lá e como dialogar entre ambos os espaços. É esse o desafio dos professores, das escolas, em fazer isso de uma forma legal, que o aluno perceba que isso está integrado e que não é somente fruto do esforço de alguns que gostam de tecnologia. Tem que ser um projeto pedagógico da escola fazer isso. Mas, se não, pelo menos cada um de vocês que está interessados, pessoalmente, pode ir fazendo. Aqui, vocês têm modelos de como está sendo feito isso nos Estados Unidos. Aqui é o modelo do Instituto Christensen, que ele é um professor de Harvard, que está hoje trabalhando com inovação nos Estados Unidos e divulgando nas escolas esses métodos de mudança, nas escolas básicas. Aqui tem uma, muda. Aí tem alguns estudos e vídeos sobre ensino híbrido. Vocês têm aí, está em português, alguns vídeos estão em inglês, mas com legenda, vocês podem olhar, podem mudar. Eu queria destacar o modelo que chama-se flexível. O blended é um modelo flexível de um grupo de escolas, é uma rede de escolas privadas, aqui são privadas, americanas, que eles têm apoio do governo, em espanhol chama-se concertada, significa o governo paga a mensalidade de alguns alunos para as escolas, e a escola implanta um modelo pedagógico que acha interessante. Então, o modelo das Summit Schools, é escola privada no sentido, mas eles têm financiamento público. E tem aí no YouTube, eu deixo a apresentação aí para vocês, tem o que eu vou falar para vocês, o modelo deles. Vejam o modelo, o que eles fazem. Pode mudar.
eles têm, primeiro, os alunos têm 1 hora por dia de aprendizagem pessoal. Significa que estão na escola, mas estão desenvolvendo seus projetos pessoais. E tem os professores, tem 2 professores em sala. Um da área de humanas e outro da área de ciências exatas. Eles não têm disciplinas, eles têm 2 professores que eles trabalham integradamente, interdisciplinarmente, com modelos individuais, e muda, vamos lá, moça, e tempos de aprendizagem em grupo. Aí eles aprendem depois em grupos. Então, mas tem 2 professores supervisionando. Quem desenha as atividades são eles, o professor de humanas e de exatas. Os 2 têm que quebrar a cara para ver o que faz sentido para que seja coberta a área de humanas, de ciências, de exatas, sabe? É um desafio, eles estão fazendo isso, acho super estimulante. Não é um modelo pronto de currículo como na Coreia, tudo fechado, é um modelo construído por eles. Ok, muda. Esses 2 professores planejam, acompanham e avaliam juntos os alunos. Vocês verão no vídeo, os professores. Tem vários vídeos aí, além desse, mas esse é o primeiro que vocês podem olhar, esse que está aí em cima. Pode mudar. E o aluno, eles têm avaliações frequentes, mas é uma avaliação para ver onde o aluno está. O aluno, quando acha que está pronto, ele faz a avaliação. Mas é uma avaliação, primeiro, que é meio quantitativa, significa uma avaliação rápida. Aí ele percebe se está indo bem, vê o retorno. Aí se ele não, o professor percebe, porque ele também vê a avaliação em tempo real, e aqui está com problemas, ele chama o aluno e o reorienta sobre o que trabalhar. Mas, uma vez por semana, pode mudar aí, deixa eu ver se... não, aí, então, está faltando uma coisa. Uma vez por semana, nas sextas-feiras, os professores se reúnem individualmente, os 2 professores com cada aluno, por 15 minutos. Eles são uns 30 alunos, mais ou menos. E o que eles fazem? Eles analisam o avanço que o aluno teve nessa semana e planejam, na sexta-feira, o que ele vai fazer na semana seguinte. Então percebe que é um trabalho muito delicado de planejamento, de execução. E então, por que eu falo isso? Porque alguns países não acharam a solução mágica, estão buscando saídas, estão tentando quebrar os modelos tradicionais com as soluções que estão avaliando. Tem um projeto que tem uns 2 anos, 3 anos, está ainda em construção, mas eu creio que aponta caminhos para nós, para ir aos poucos pensando como mudar de um modelo todo engessado que nós temos para um modelo um pouco mais flexível. Se posso disponibilizar, eu posso. Posso. Não, eu já deixei aí, deixei para que vocês, e autorizo para que vocês divulguem. A minha ideia não é exibir que eu conheço, é motivar para que vocês vão atrás dessas informações e chequem por vocês mesmos se fazem sentido. Não adianta eu vender um peixe que depois não tem nada a ver com a realidade. Esta é a minha leitura hoje do que está havendo de inovação. Se eu der essa palestra daqui a 1 mês ou 2, já trarei outras coisas além dessas, porque eu estou na fase assim de buscar realmente, honestamente, quem está fazendo coisas que valem a pena. Não que só eles que estejam fazendo, mas eu descobri quem está fazendo. Ok, vamos adiante. Então, o que está muito generalizado, principalmente em países de língua inglesa, é o modelo de aula invertida, que aqui o Brasil está começando a copiar de forma muito simplista. Aí virou moda, e aí quando vira moda me preocupa. A aula invertida, ela pode mudar a tela. Você coloca os materiais básicos na web, pode
Pode mudar, não prestam atenção. Não? Ou se trabalha com projetos, você coloca o projeto inicialmente na web, e aí tem que ter uma página bem legal ao colégio, bem interessante, uma coisa que nós temos que evoluir, muda. E depois todas as atividades de aprofundamento, se fazem na sala de aula com intensa colaboração, os alunos apresentam nos encontros presenciais. Então, o blend significa que a internet não é uma coisa supérflua, não é uma coisa complementar, é uma coisa essencial para a aprendizagem a partir de agora, mesmo nos modelos convencionais. Não é só para mostrar desfile de bandas, de saídas, tal. Tem uma parte que é de ilustração do que o colégio faz, mas a internet fundamental é aqui, é a integração de sala de aula e sala virtual, ok? Pode mudar. Tem uma série de propostas diferentes de fazer isso. Isso posso falar um pouco no debate. Como você faz modelos de inversão de sala de aula um pouco diferentes. Quer dizer, eu por exemplo, estou no Colégio Dante de São Paulo, que é um colégio tradicional. Pronto, estou dando exemplos também de colégios tradicionais, que têm mais de 100 anos. Eles estão fazendo de várias formas, principalmente na área de ciências, que tem uma coordenadora chamada Sandra, muito criativa, mas ela é doutora em comunicação, ela fez doutorado na USP, e ela está trabalhando com essas metodologias no ensino de ciências, ensino com pesquisa, e cada professor das séries, vamos dizer, do ensino fundamental 1 ao 2, ao ensino médio, trabalham o ensino de ciências com suas peculiaridades. Quer dizer, tem professores que gravam antes a sua aula e colocam na internet, tem outros que pegam para o aluno que começa com um projeto e depois eles colocam o conteúdo depois, enfim. Depois desse modelo, quer dizer, de aula, volta atrás, por favor. Atrás. Você está indo para frente. Atrás. Você está indo para frente. Isso, atrás. Aí. Aí você tem alguns exemplos, por exemplo, para que vocês checarem esse modelo de aula invertida. Então, falei da coisa e mostro aonde que tem. Aqui na escola Clintondale, que é da Fundação Clinton, vocês conhecem, do ex-presidente americano, eles aplicaram já nos últimos anos, e mostra um pouco como funciona. Só que isso aqui está traduzido, isso aqui é de algumas coisas que estão traduzidas, que vocês poderão... Mas na verdade os professores gravam vídeos curtos, colocam antes, dão algumas atividades e depois vão para a sala de aula para trabalhar com os alunos essas questões. Dêem uma olhada nesse, mudam para o seguinte. Eles mostraram aí os resultados de quanto melhorou no ensino da área de humanas e de exatas. De 50 para 19 foi a melhoria. Eles avaliaram a melhoria de um ano para o outro, com a metodologia de aula invertida, de 44% para 13%. Embaixo você tem o número de ocorrências disciplinares num ano e no ano seguinte, quer dizer, menos de um terço. Significa não só que é uma metodologia interessante, mas está trazendo resultados. Então, o que eu quero mostrar também é que isso tem que ser avaliado, para não simplesmente jogar a metodologia e dizer, que legal, isso aqui é muito bonito. Não, mas tem resultados também. Ok? Vale a pena também, e aí coloquei um vídeo do YouTube que é de um professor, esqueci o nome dele, mas é em português, sobre essa metodologia de aula invertida da professora Jackie Gerstein. Aí você tem uma metodologia que mistura um pouco essa ideia de projeto e aula invertida. Então vale a pena que vocês deem uma olhada, um pouco para eu entender um pouco aqui o círculo, um pouco, partir um pouco da experiência. Então, o engajamento experimental, experiencial, games, enfim, projetos em grupo, arte. Então, aqui tem toda uma parte que começa da experiência. Tem um pouco a exploração de conceitos, vídeos,
enfim, podcasts, chats online, tem uma série de recursos tecnológicos para trabalhar com conceitos. Depois tem experience, what, o que, só what, um pouco, e daí, e now what, e agora o que. Então ele trabalha um pouco no ciclo da experiência para conceito, para um pouco uma aplicação desse conceito, making, e depois trabalhar um pouco com a aplicação, a personalização de tudo isso, etc. Então é uma das várias formas, das muitas, e se eu dou exemplos diferentes é para mostrar que nós podemos trabalhar as mesmas ideias de formas diferentes. Então não temos que ser xiitas de fazer tudo igual, mas enfim, as escolas estão trabalhando com tecnologias e projetos hoje de forma muito interessante. Então isso qualquer um pode fazer. Mas eu não tenho tecnologia sofisticada. Um blog, enfim, qualquer um pode fazer. Isso não precisa de... Então, não vem com desculpas, não. Se você tiver um mínimo de conectividade, se você tiver um celular, dá para fazer. Não é a escola. Então, eu estou dizendo, cada professor já pode ir tentando algumas coisas. Vamos mudando. Aqui também colégios particulares, neste caso não, eles têm uma série de... No ensino médio eles têm tablets. E também na educação infantil. Eles começaram pelo final e o começo. É uma escola tradicional. Mas vejam, eles estão assim, usando recursos simples. Eu já tenho, me debrucei assim, tem dezenas de aplicativos que são a prova de burrice, eles são fáceis de fazer. Tem um aí, pode passar, passa mais um. Aqui. Entrem, se vocês têm iPad, entrem nesse Edu Creations. É um software que você clica, é claro que clica e tem um recorde lá, grava. Tudo que você faz na tela começa a gravar. Você desenha com o dedo e não precisa de caneta, nada. Você insere um PowerPoint, traz um vídeo. Você monta a sua aula lá em 5 minutos e você coloca lá na internet para o aluno antes. Você faz isso em casa. Então os professores estão fazendo assim, coisas super legais no próprio tablet, no computador. Então tem dessas dezenas de aplicativos que são hoje simples. É claro que para um uso comercial de grandes grupos, aí você às vezes precisa de licença. Eu estou falando assim para, se você tem uma turma de 30 alunos, você tem um acesso gratuito a fazer essas coisas. Quer dizer, tenta entender, grava uma aula, não precisa gravar todas, vê como isso funciona, posta isso aí, faz uma atividade a partir disso, quer dizer, experimenta coisas que são viáveis. Então eu comecei pelas experiências mais inovadoras, assim, da sustentabilidade, esses grupos que estão trabalhando com a Escola da Ponte, ok? Mas, ao mesmo tempo, para quem está numa escola real, é possível inovar fazendo coisas simples com recursos que estão aí no dia a dia do professor. Volta uma tela atrás, por favor. Também, vejam os alunos trabalhando com storyteller, como eu falava, ou alguns movie maker, essas coisas que são simples. Você pode contar histórias, eles saem no colégio, eles vão gravando, eles vão filmando em grupos, eles levam isso para a sala, eles discutem isso, postam na internet. Enfim, há todo um movimento da escola entre a sala de aula e o online muito rico e muito, muito legal, né? Vai adiante, duas agora. Mais uma. Isso. Aquelas videoaulas, muitas delas vocês veem em inglês aí disponíveis para que vocês vejam os resultados naquele programa que eu mostrei agora, Edu Creations. Pode mudar. Uma outra coisa também que avançou muito é a tecnologia nos permite visualizar onde está cada aluno da classe. Então tem plataformas, cito de cabeça 3, 2 brasileiras e uma americana. A melhor do mundo é Newton, chama-se.
K-N-W-E-W-T-O-N, Newton. Mas temos duas brasileiras, uma chamada GIKI, G-E-K-I-E, GIKI, feitas por jovens empreendedores, e outra chamada Que Mágico. O que são essas plataformas? Elas estão sendo usadas naquelas escolas naquelas escolas. São plataformas que mapeiam com o progresso do aluno. O que ele está? Então, você tem 30 alunos, ele te mostra, fulaninho está aqui, fulaninho tal, ele gosta de... Você tem todo um perfil dele, ele gosta de fazer isso, ele gosta mais de atividades de teatro, este aqui gosta, sei lá, de vídeo. Aí mapeia desde gostos, preferências, expectativas. Isso tem que... Mapeia no sentido, alguém tem que pôr isso aí, ele não descobre por si mesmo. Mas depois que alguém coloca, ele vai acompanhando isso aí. E ele te diz dia a dia o que cada aluno aprende. Então, essa área que chama-se a área de um pouco das métricas, enfim, de dados, esqueci o nome técnico, enfim, que vem nas chamadas plataformas adaptativas, é isso aí. Você tem aí um conjunto de alunos, este é um desenho só de um projeto já um pouco antigo, mas os que estão em azul são os que, do ponto de vista da escola, estão indo bem, e depois tem as que estão mais em amarelo, os que estão em preto, são alunos que precisam de mais cuidado. Então, ele te dá todo esse monitoramento para o professor acompanhar, ok? Muda, vai adiante, isso aqui já foi, não sei o que aconteceu. Aqui, do ponto de vista de conteúdo, quem conhece isso aí, esse Duolingo? Quem já fez 1, 2, 3... Duolingo 4, ele é um projeto de escola de línguas, gratuito, que vale a pena conhecer, que tem dezenas de possibilidades de aprender línguas. Uma delas é, eu sem mestre, eu posso ir muito tempo em aprender línguas. É claro que eu não vou aprender inglês ou francês só sem mestre, tem um momento que eu tenho que falar com alguém. Mas há muita coisa que eu posso fazer. Então ele te mostra, usando a linguagem de jogos, ele coloca todas as aulas disponíveis, mas é aula que você grava e ele tem reconhecimento de voz, ele tem toda uma série de recursos muito ricos, em que você vai no ritmo que você quer, você pode repetir quando quiser, volta quando quiser e vai ganhando pontos conforme... Então você vai criando um ranking. No Facebook você vê todos aqueles que estão inscritos, dos seus amigos, nesse mesmo Duolingo. Qual é o progresso deles? Você compara o seu progresso com os dos seus amigos e ele te diz quem está na frente nesta semana, no mês e no geral. Parece uma coisa tão boba, mas eu com 68 anos, eu me vejo preso nessa armadilha do ranking. Às vezes encontro pessoas que me dizem, puxa, você está estudando pouco, né? Já faz tempo que está parado lá em tais pontos. Porque as pessoas comparam, eles veem, visualizam. Você entra no percurso do outro, não pode mexer. É um programa muito, muito interessante, muito legal, dá prêmios, dá vidas. É feito por jovens, na linguagem de jovens. E veja, está disponível gratuitamente, tem 30 milhões de usuários. Ele tem um modelo comercial, qual é? Ele vende, por exemplo, ele te pede, se você quiser, que faça traduções, mas é livre. Você traduz, dependendo do teu nível de progresso, determinados materiais. Esses materiais, avaliados por muita gente, eles vão para a CNN, para esses grandes portais de conteúdo, e aí então eles ganham para poder manter o site gratuito, vendendo produto para grandes grupos empresariais. Então são modelos de negócios novos que estão acontecendo. Bom, vamos mais rápido para... ok, muda. Aqui vocês verão no chat, lá em conversa, os depoimentos de muitas pessoas que dizem, eu aprendo muito mais aqui do que aprendia na escola, em cursos de línguas, em cursos pagos. Então, significa que há coisas interessantes aí. Vamos lá. Uma outra coisa que eu queria dar uma pincelada, porque não há tempo, há um movimento que chega agora com muita força, chamado de Fab Lab. Alguém já sabe o que é isso?
Fab Lab, são laboratórios fábrica, é a cultura chamada do aprender fazendo, usando essas tecnologias mais avançadas como impressoras digitais. Isto aqui, claro, é novo, mas é um novo que está chegando e um novo que tem que saber usar, mas que tem um conceito poderoso por trás e que eu já vi um pouco lá no Colégio Bandeirantes de São Paulo, em alguns lugares, que está, quer dizer, é a ideia de criar espaços em que os laboratórios estão integrados. Você não separa laboratório de ciências, laboratório de informática, é um laboratório chamado Hub, pode mudar, fabrique você mesmo. Aqui você tem uma professora ou tutora, uma máquina, uma impressora chamada 3D, em que aqui são oficinas que existem em São Paulo, de uma professora que ela ensina crianças a irem da ideia ao produto em pouco tempo. Então, você quer fabricar um biscoito, uma criança de 7 anos. Você diz que biscoito quer, de que gosto, sei lá, de morango, sabor morango. Tal, aí ele faz os ingredientes e ele vai desenhando o produto e ele come o biscoito depois. Então ela vai da ideia a sentir o produto. É essa cultura hoje que começa a ser possível em algo que está chegando. Então são mais tendências, porque o curso, o tema do congresso de vocês é tendências. Isto é uma tendência que está chegando. Muda aí, por favor. Se quiserem conhecer mais, entrem no site da Heloísa Neves, que é uma que está terminando o doutorado na USP em arquitetura, que está implantando esse modelo no Brasil. Ela fez isso, um estágio de 1 ano em Barcelona, em laboratórios, que são uma rede de laboratórios mundiais que se ajuda. Você pode fazer da sua escola uma série de práticas num laboratório internacional, gratuitamente. É uma coisa assim, muito interessante que há essa rede de laboratórios. E o Paulo Blinkstein, de Stanford, que é um dos que pesquisa isso mais como aplicações educacionais. Vocês podem olhar. Bom, agora para terminar, uma área assim, rápida, mas que não é a de escola básica, mas a de atualização de professores e de alunos em inúmeras áreas, muitas delas gratuitas. Deem uma olhada quando puderem em como está atualmente o portal Veduca, que é criado por jovens saídos de universidades brasileiras, jovens na faixa de 30 anos, do ITA e da Escola Politécnica da USP. Eles juntaram cursos de vários lugares do mundo, como tem nos Estados Unidos, só que a maior parte já estão em português, e eles criaram 2 MBAs reconhecidos também pelo MEC, pode mudar. Aqui, por exemplo, tem um sobre sustentabilidade, que vai começar agora, e outro tem sobre engenharia e inovação, com professores de várias universidades. E aí, quando você entra, do lado esquerdo, você tem eu não quero certificado ou eu quero certificado. Você escolhe. Se você não quer certificado, você tem todo o acesso ao curso, os conteúdos, os vídeos, atividades, e não paga. Quer certificado, você vai pagar, porque vai ter uma universidade que vai te certificar, vai ser um MBA que te serve. São modelos de negócios que estão surgindo, menos de 2 anos que isso existe no mundo, e que são criados fora das universidades, fora das escolas. Que estão criando isso são empreendedores, jovens empreendedores, e que estão fazendo parcerias com universidades e escolas. Vai adiante. Aqui você tem videoaulas. Ele não é um curso muito inovador, mas ele é quem quiser estudar hoje pode estudar gratuitamente. Quem precisar de material, de certificado, faz. Aqui, neste caso, quem certifica é um centro universitário Uniceb de Ribeirão Preto, que é antigo COC, que foi comprado pelo Grupo Estácio há pouco tempo, e que tem o Ronaldo Mota como um dos mentores, que não sei se ele veio aqui na... Então, o Ronaldo, hoje à tarde, ele vai falar do Veduca para vocês, o Ronaldo que eu conheço, porque ele foi um dos que fez essa parceria com eles. Então nem vou deixar a bola para ele, que ele vai falar sobre ensino personalizado, sobre cada aluno e tal. E isso aqui, ok, pode mudar.
existe uma plataforma latino-americana de cursos abertos, chamada Miríada X, que agora também está traduzindo cursos para o português. Tem centenas de universidades oferecendo cursos gratuitamente. Quem está entrando no Brasil, a Anhembi Morumbi, em São Paulo, a PUC do Rio Grande do Sul, aos poucos. Então, que parte dos cursos ficam disponíveis para todos. É um pouco de marketing, depois tem todo um outro lado de cursos para empresas, há um negócio de mercado que não cabe aqui discutir, mas significa, são modelos disruptivos de ofertas de ensino que surgiram nos 2 últimos anos, que vão impactar profundamente a educação nos próximos anos. Ok, termino. Bom, e aí? Como motivar os alunos no meio de tudo isso? Com apoio de tecnologias. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, é conhecer os alunos. Então, primeiro, básico. Você tem que conhecer os alunos antes, se possível. E hoje tem tecnologias para isso. Você tem formas de ter o perfil dele, a foto, mas também, a primeira coisa, eu estou fazendo alguns cursos abertos em várias universidades para testá-los. Estou fazendo um na Austrália, estou fazendo outro na Espanha, outro nos Estados Unidos, um pouco como fuçador de cursos, na verdade, para ver um pouco a metodologia. Primeira coisa que fazem os cursos, por exemplo, estou fazendo um na Austrália agora, sobre ensino online. Primeira coisa é, o que você quer do curso? O que você espera? Eles fazem um mapa da tua expectativa. Segundo, o mapa do que eu sou. O que eu fiz até hoje? Então, eles fazem uma série de questões, um questionário muito legal, sobre o que eu sou em relação ao curso, que experiência eu tenho, se já fiz algum curso online, qual é a minha visão do curso, tal. Então, eles mapeiam. Com isso, eles constroem todo o cenário. Veja, são cursos abertos, livres, que eu estou fazendo, não é um curso pago. E tem todo esse nível de detalhamento. Ele mapeia e ele, com isso, constrói todo um cenário de como as pessoas estão no mundo inteiro. Ok. Então, eu acho que você pulou muito. Volta atrás, volta atrás. Isso. Histórico, motivações, as paixões, tal. Então, através de formulários ou perfil online. Depois, a questão do acolhimento com afeto, o lado emocional, o lado afetivo, seja no online ou no presencial. Não é por ser online que tem que ser frio. A linguagem também afetiva, ela continua em tudo. Recebê-los, conversar, interessar-se, ok? Também na comunicação digital. Depois, surpreendê-los. A questão da novidade é importante para o aluno, trazer coisas novas, técnicas novas, materiais novos. Então, trabalhar com metodologias, como nós falávamos, assim, blended, invertido, vídeos, mapas conceituais, blogs, histórias digitais, jogos. Há um mundo de coisas possíveis para ir mudando e não ficar na mesmice, né? Ok? Estou tentando fazer um pouco uma síntese rápida. Passa mais 2 aí. Negociar as atividades significa, mesmo que você proponha um projeto, converse com os alunos para ver que ideias também eles têm sobre esse projeto, sobre como eles poderiam fazer, enfim, e como chegar a um consenso e trabalhar essa orientação no presencial e também na rede. A gente tem que começar a usar as redes sociais com cuidado, mas não podemos só proibir o acesso ao Facebook. Tem redes que são um pouquinho mais fechadas para a educação, tem redes que são abertas como o Facebook, mas é interessante, eu que trabalho com cursos online na pós-graduação, eu uso esses ambientes tipo Moodle, ambientes mais formais, mas eu crio também na rede, no Facebook, um ambiente do curso que é muito mais dinâmico do que aquele da própria. Então eu combino o ambiente formal e a rede social, muda. E depois valorizar tudo o que eles fazem. E esse PLE, que não deu tempo de explicar, é tudo o que o aluno posta na rede, o chamado seu ambiente pessoal de aprendizagem, que está em inglês, Personal Learning Environment. Significa, tudo o que ele faz e que ele quer compartilhar, fica disponível para os colegas e fica disponível para o professor, que é uma espécie de portfólio digital. Então, com isso, o professor pode acompanhar como o aluno estava no começo do curso, como está no meio, como está no final do curso.
Então, hoje é fácil apresentar, compartilhar tudo isso, publicar, divulgar, enfim. Hoje é um mundo de coisas possíveis que nós temos que aprender. Para alguns de vocês, eu quero não assustá-los, minha função não é assustá-los, mas é também dizer, não durmam no ponto. Vocês estão numa Vitória muito bonita, é gostosa, tem umas praias lindas. É claro que tudo isso distrai de tudo isso que estou falando, porque isso aqui significa tempo, um certo estar atento, aprender. E é muito mais gostoso ir para a praia, e eu não vou criticar vocês porque façam isso. Eu moro em São Paulo, então eu tenho mais tempo tenho menos praia e mais tempo para pesquisar. Embora mole na Vila Madalena, que é um bairro bastante boêmio e interessante. O que eu digo para vocês? Não se assustem, mas façam algumas coisas possíveis. Aprendam algo. Façam neste semestre ainda alguma coisa, desenvolvam algum projeto com um recurso desses. Não esperem que o colégio cobre de vocês, não esperem que a escola venha de cima. Aprendam a fazer algumas coisas como vocês, dominem um pouco mais, porque isso vai criando uma segurança e vai criando um conhecimento que é importante para a vida e para ser. Então, essa ideia, para terminar, a ideia de que aprender não deve ser uma coisa complicada quando você gosta. Quer dizer, uma das coisas, sim, posso dizer isso, termino. Principalmente a partir dos meus 40 anos, eu percebi que o aprender não é somente para você melhorar profissionalmente. O aprender é tudo. O aprender na vida, o aprender com o outro, aprender a lidar com a sua esposa, no meu caso, ou com os filhos, aprender a lidar com os amigos, aprender a lidar com os alunos, aprender a lidar com os vizinhos, com tudo. Então, a vida cada vez nos oferece mais oportunidades, tal, e para realizarmos em todas as dimensões. Vai mudando rapidinho. Então, só que, e aí vem um pouco o problema da internet, da televisão e tal, ela também nos oferece muitas seduções, que chamam de atalhos, coisas que impressionam, coisas que nos distraem, coisas que nos perturbam e também que nos escravizam. As pessoas hoje estão escravas do celular, a toda hora estão comunicando-se, muitas vezes não se comunicam entre si, se comunicam com pessoas de fora. Estão muito escravos do aparecer, do tirar foto, do mostrar, dos selfies, de todas essas coisas, uma banalidade. Então, temos que aprender um pouco como estar motivados e fazer escolhas que nos ajudem, que nos realizem. E termino um pouco com essa ideia de que pensar um pouco a vida como um projeto maravilhoso e um processo maravilhoso de aprendizagem que nos ajude a fazer melhores escolhas e que nos realize. Quer dizer, eu não estou aqui somente falando de tecnologia, estou falando de vida, de projeto de vida. Qual é o projeto de vida de vocês como pessoas que são professores, profissionais ou gestores e que tem que ir casando tudo? Você tem que ser um professor empreendedor, criativo e criativo na sua vida, e um professor que se realiza, que vai evoluindo, que vai se realizando e que vai transformando sua vida e ajudando a transformar os que estão ao lado. É um projeto fantástico, vendo a vida assim. Mesmo eu, que estou numa fase de envelhecimento, terceira idade, 68 anos, é um projeto assim de entender o que a vida te dá mais como oportunidade e aproveitar tudo isso sempre como um dom e algo que você também trabalha, conquista e te traz muita alegria e muita realização. Essa pesquisa que eu não fiz só porque preciso me atualizar. É bom me atualizar, mas eu adoro pesquisar. Eu pesquiso em qualquer tempo, não porque tenha um professor ao meu lado ou uma cobrança, porque eu adoro fazer isso. E ao adorar, eu fico horas pesquisando. E quando fico horas pesquisando, eu avanço. E ao avançar, eu trago contribuições. Então, o círculo se fecha. Mas é porque eu gosto de aprender, porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de conversar com as pessoas. E aí você tem essas possibilidades. Então, o professor tem que ser um pouco assim, alguém que vai atrás, que é empreendedor e tal, não? Ok? Mais algumas coisas você tem. Bom,
Aí significa, passa rápido. Eu odeio ter que depender, porque é tão fácil assim você controlar. Vai mais rápido. É essa ideia de que tudo está como grandes oportunidades, tudo está para construir. As escolas vão ter que mudar, as escolas vão ter que mudar. Na semana retrasada estive na Fundação Dom Cabral, sei lá, em Belo Horizonte, que é mais voltada para o público empresarial, para as grandes empresas. As grandes empresas estão buscando como ensinar hoje, como aprender hoje. Está todo mundo batendo cabeça, buscando alternativas. Significa, há oportunidades aqui para quem quiser também, e quem quiser ampliar o seu mundo, ok? Aí um pouco alguns textos e um pouco o endereço e o e-mail, caso vocês queiram. Eu sei que demorei um pouco mais nesta minha trajetória, mas foi um mapeamento para que vocês vejam que quando a gente fala de mudança, não pode ser somente no vazio. Então, estou tentando ver, estamos mudando aqui, estamos mudando lá fora. Ora, se no Brasil dormirmos muito no ponto, e com os problemas que nós temos de desigualdade, metade do país que nem acessa a internet ainda, competências digitais, eu fui na Alemanha um mês retrasado, 2 ou 3 meses atrás, a passeio, mas eu percebi lá, por exemplo, 90% dos empregos, 90% na comunidade europeia, que não é a mais avançada do mundo, 90% dependem de competências básicas, digitais também. Significa, quem não sabe virar-se nesse mundo digital, não consegue emprego básico. Nós aqui ainda enrolamos muito, nós ainda temos, mas boa parte dos empregos que hoje ainda mantemos são temporários. Ter 30 pessoas num posto de gasolina, você vai fora do Brasil, não tem. Se tem é uma ou nenhuma. Então, dessas 30, 29 vão estar condenadas ao desemprego. Temos que prepará-las para outra coisa. E na construção civil, aqui nós temos dezenas de pessoas, em outros tem bem menos, porque a tecnologia vai chegando e vai tirando empregos, vai criando outros. E é esse mundo aí que temos que construir com todos os desafios, senão nós vamos ficar dizendo, temos pleno emprego, mas é um pleno emprego meia boca. Temos pouco emprego, baixo salário, e daqui a pouco não competimos com ninguém e vamos ficar sozinhos falando para o mundo. Muito obrigado.